várias personagens na Bíblia Sagrada que nos encorajam, que nos animam, nos inspiram em tempos de crise. Um desses personagens é um dos juízes de Israel. É um personagem muito conhecido nosso, que é Gideão. A história dele está lá em Juízes, capítulo de número 6. Gideão é um desses personagens que, quando a gente olha a vida dele, animam a gente. As batalhas, a maneira como ele enfrentou períodos difíceis de Israel, eles ajudam muito a gente. Esses dias eu estava pensando nesses tempos que nós estamos vivendo e me veio à mente esse personagem, esse juiz de Israel. O juiz era aquele homem que era levantado por Deus para livrar o povo de Israel dos seus inimigos. E Juízes, capítulo 6, nós vamos ler os versículos de 1 até o versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, prevalecendo por o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram esses para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, este lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e das mãos de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Até aqui. Eu queria repetir o versículo 1. Eu li só metade, mas agora eu quero ler inteiro e vocês vão entender por quê. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Veja, por 7 anos, o povo de Israel sofreu uma intensa crise. Uma crise sem proporções até então na história de Israel. Para vocês terem dimensão do que foram esses 7 anos para o povo de Israel, veja os próximos versículos. Por exemplo, o versículo 2 diz que prevalecendo os midianitas, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, eles fizeram, por causa dessa opressão, covas. Outras traduções dizem sepultura, cavernas, para se protegerem. Tamanho era o medo que eles estavam atravessando. Tamanho era a preocupação
de serem atacados, de serem mortos, assaltados, explorados. Versículo 3 diz: cada vez que Israel semeava, os amalequitas subiam contra ele. Então Israel trabalhava, plantava, arava a terra. Quando semeava, os midianitas vinham e roubavam tudo aquilo que Israel havia trabalhado. Era mais ou menos a ideia como o aluguel. Você trabalha, paga o aluguel, esse dinheiro não volta nunca mais. Essa era a sensação que eles estavam passando. No versículo 4, diz que eles se acampavam. Eles não só vinham e tomavam a semeadura de Israel de assalto. Eles também acampavam, paravam e iam roubando ovelhas, bois, jumentos, não só o que Israel semeava, como o que Israel tinha. Você imagina que o contexto era agropastoril. Quando eles tinham que arar a terra, eles usavam a tração animal. Os midianitas roubavam inclusive isso. Significava que Israel precisava colocar aqueles instrumentos para arar a terra nos lombos e caminhar, o esforço era redobrado. Era uma crise desproporcional, porque tudo deles eram roubados. E a sensação daquele que escreve o livro de Juízes é tamanha que no versículo 5 diz que quando eles subiam, a impressão que dava é que eles vinham como gafanhotos. Isso no Antigo Testamento é sempre relembrado quando vem as pragas. As pragas de gafanhotos são aquelas pragas que destroem toda a plantação, que destroem todo o trabalho árduo do povo de Israel. A nuvem de gafanhotos é como se eu trabalhasse o mês inteiro. Quando eu fosse no banco retirar o salário sumiu. Eu fui vítima de um assalto, eu fui vítima de um sequestro. O gerente olha para mim e diz: não tem nada, alguém sacou o seu salário antes de você. Agora precisamos descobrir o que aconteceu. Você diz: puxa vida, eu trabalhei, e agora o que aconteceu? Agora eu estou sem salário, vou ficar um mês aí, minhas contas vão atrasar. E essa crise se aprofunda, essa crise vem sobre Israel, essa crise chega ao povo. E como consequência óbvia, o versículo 6 assim Israel empobreceu. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Israel ficou quase que na mendicância. Israel ficou cegueira e nebeira. Israel ficou sem saber para onde ir. Claro que isso é consequência do versículo 1 que nós lemos. Israel não obedeceu ao Senhor. Lá no versículo 1 diz que ele fez o que era mal perante o Senhor. Não só isso, no versículo 10 diz que Israel não ouviu ao Senhor. Por conta disso, os midianitas entraram. E a consequência dessa imensa crise foi que Israel empobreceu, ficou debilitado, ficou prisioneiro, ficou acuado, ficou enjaulado no seu próprio território. E isso foi muito triste, uma passagem muito triste. Porém, em períodos de crise, e é isso que eu gostaria de conversar hoje com vocês, em períodos de crise assim, principalmente de crises que se arrastam como aqui por 7 anos, há diversas reações. Eu creio que você, se não acompanhando pelas redes sociais, deve falar com a sua mãe, com um parente, com um amigo, e você vai perceber que muitas são as reações diante da crise, diante de um período como Israel passava aqui, como nós estamos passando. Alguns, eu converso com muita gente, tanto lá na universidade quanto na igreja, alguns tendem a ser negacionistas. Eles negam. Não, nós não estamos, crise, está tudo muito bem, isso logo vai passar, isso é conversa fiada dos profetas do caos. Eles negam a realidade. Não existe pandemia. Outros vão para o escapismo.
eles tendem a ir para o mundo da fantasia, eles tendem a ir para o mundo que não, mas olha, eu estava lá no Facebook e eu vi uma profecia de 1836 que diz que isso ia acontecer, mas não, Deus está no controle, isso é no futuro, isso não tem nada a ver com a nossa realidade. Outros ainda vão para, como a gente diz, né, um dia de fúria. Eles vão e começam a brigar com tudo e todos. Eles vão como uma metralhadora giratória e vão atirando. Eles olham para uma realidade de crise, olham para os seus negócios, olham para a família, olham para o Brasil, olham para o mundo, e aí saem atirando e vão atrás de bodes expiatórios. Então a culpa é da China, a culpa é dos isso, a culpa é dos aquilo, a culpa, e começam a atirar. Eles reagem ao tempo de crise através da ira, da força, jogando bomba em tudo quanto é lado. Há outros, como Israel, que se amedrontam, que ficam cheios de medo, que ficam com um pavor tremendo, se escondem, decretam o fracasso e diz, acabou tudo agora, é melhor a gente ficar aqui no nosso mundinho, vamos para as cavernas, vamos para as covas, vamos para as sepulturas, como o texto que nós acabamos de ler, vamos ficar aqui escondidinhos no nosso canto, quem sabe esse negócio passa, quem sabe a coisa vira, quem sabe a gente pode ir para outro lugar que não, onde ninguém nos veja, vamos nos retirar, etc. Enfim, são muitas as reações diante da crise. São muitas as reações diante de períodos assim. Mas eu gostaria de trabalhar uma saída dada por Deus ao povo de Israel nessa crise. Porque Deus dá um livramento aqui para Israel de uma maneira diferente. Ele não libera mecanicamente, não levanta mecanicamente um juiz. Esse juiz vem, acaba com o inimigo e restaura a paz em Israel. Ele não faz isso. Ele parece administrar um processo antes de mostrar, antes de trazer, antes de levantar um juiz, que no nosso caso é Gideão. Deus não se obriga a responder de imediato. Deus não se vê acuado e logo após vem e resolve a situação. Ele vai levando esse processo, ele vai levando a Israel a um processo de maturidade, de uma autopercepção de quem Israel é. E o primeiro caminho para a saída dessa crise, nesse caso aqui, você pode olhar lá no versículo de número 6, quando a situação ficou muito difícil para Israel. O texto sagrado diz que Israel clamou ao Senhor. Veja lá, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. A primeira saída para essa crise é quando o povo de Deus, o homem, a mulher, a criança, eles começam a clamar. O clamor abre esse caminho, abre esse diálogo, abre essa porta para a ação de Deus. Esse diálogo, esse clamor, essa súplica a Deus que dá o start, dá o início, para que a coisa seja revertida. Esse clamor é o início da estrada que nos leva a compreender melhor o que está acontecendo e o que devemos fazer exatamente. Porque muitas vezes nós pegamos a estrada da solução, nós pegamos a saída às avessas. O que eu quero dizer com isso? Nós elaboramos, estrategizamos um plano,
muito bem bolado, muito arquitetado, e aí nós vamos diante do Senhor e dizemos para Ele: muito bem, Senhor, nós temos aqui o nosso plano para sair dessa crise, o nosso plano para a nossa empresa, o nosso plano para o nosso trabalho, o nosso plano para a nossa família, o plano para a nossa igreja, o plano para a minha profissão, está aqui. Por favor, o Senhor poderia abençoar o nosso plano? Quer dizer, eu faço o plano, eu construo a saída, eu elaboro tudo, aí eu chego diante de Deus e digo: Deus, o Senhor poderia abençoar o nosso plano? Veja, o erro lá que o versículo 10 aponta, dizendo que Israel não ouviu ao Senhor, persiste. O clamor, a oração, a súplica é pedindo que Ele nos oriente, ou seja, Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer no meio disso. Senhor, qual é o teu plano, qual é a tua ação, qual é a saída aqui para o meu negócio, para o meu comércio, qual é a saída aqui para a minha casa, qual é a saída para... Não! Nós antecipamos a saída, vamos até Ele e dizemos: o Senhor abençoe, pronto. E caso Ele não abençoe, caso o plano não dê certo, nós levantamos o dedo em riste, apontamos para os céus e dizemos: que é isso, Senhor? Eu falei com tanta gente que era o Senhor que estava à frente, eu falei com tanta gente que o Senhor iria abençoar, eu falei que o Senhor iria fazer isso, que o Senhor era o Deus de promessas, que o Senhor era... E como que o Senhor não resolveu isso? E como é que essa crise persiste? Versículo 10, porque nós não ouvimos ao Senhor. Então a saída é esse clamor. Porque quando o povo começou a clamar, é aquele momento em que nós desistimos dos nossos planos. É aquele momento que nós decretamos a nossa falência, a nossa suficiência, a nossa autonomia para conduzirmos a vida. Nós vamos perante Deus, colocamos todas as nossas armas no chão e dizemos assim: Senhor, realmente eu não consigo. Senhor, sem o Senhor eu nada posso. Senhor, agora é contigo. Senhor, livra-me. Senhor, livra-me, ou eu vou morrer. O clamor revela essa dependência que nós temos do Senhor. O clamor mostra a nossa exaustão. Senhor, eu lutei, fiz planos mirabolantes, corri para cá, telefonei, fui para banco, falei com a minha família, conversei com a minha esposa. Senhor, mas não deu certo. O clamor é quando nós desistimos de fazer as coisas pelas nossas próprias mãos. O clamor é a hora que nós caímos de joelhos, completamente rendidos, e dizemos: Senhor, nós chegamos no fim do caminho. Salva-nos, Senhor. Socorre-nos, filho de Davi. Tem compaixão de nós. É mais ou menos como Jacó, o patriarca. Quando ele chega diante do vale de Jaboque, ele está exaustão, ele está voltando, ele vai reencontrar o seu irmão, ele é negociante, ele resolve as coisas através da lábia, ele é muito hábil nos negócios, mas ele vai até chegar num ponto de crise, num ponto em que ele se percebe lutando com um anjo e não tem mais forças, não sabe mais para onde ir. Estou falando de Gênesis capítulo 32. É lá no Jaboque que ele clama. É lá que ele diz: Senhor, eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Senhor, enquanto o Senhor não me der a saída, enquanto o Senhor não fizer aquilo que o Senhor deseja na minha vida, eu não tenho para onde ir. Esse ponto em que chegamos a clamar de exaustão, pedindo socorro, é quando somos engolidos pela crise, como o profeta foi engolido por um grande peixe. Nós perdemos o controle, não há mais celular dentro da barriga do peixe, não há mais WhatsApp, não há mais amigos, não há mais para onde corrermos a não ser fazer o que o profeta Jonas fez: clamar, suplicar. Diz: do interior do ventre desse peixe, eu suplico a ti.
Ele clama, porque não tem mais para onde ele ir, não tem mais para onde ele correr. Talvez você esteja agora dentro do ventre dessa grande crise, dessa grande tempestade, desse período difícil que atravessamos, pois é daí que nós começamos a clamar. O clamor é o desespero daquela mulher estéril que vai até o templo e começa a clamar e pedir um filho. Deus, por favor, me dê um filho. Deus, abre o meu ventre. O clamor e a exaustão era tão grande, mas tão enorme, a ponto do sacerdote confundi-la, dizendo: você logo no começo da manhã já está embriagado. Estou falando do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, quando Ana chega diante do altar e não aguenta mais os aborrecimentos de Penina e clama no altar a exaustão, a fadiga, dizendo: Deus, por favor, Deus, por favor. É o clamor de uma mãe na madrugada pedindo pelo seu filho, metido nas drogas, no alcoolismo, andando com más companhias, abandonou a igreja, abandonou as boas amizades e se lançou numa aventura. É esse clamor que o povo de Israel chegou, é esse clamor que eu e você muitas vezes nos encontramos. É o clamor de Mônica, mãe de Agostinho, depois conhecido como Santo Agostinho, que está no altar clamando, buscando a Deus por seu filho, que leva uma vida devassa, longe dos caminhos de Deus. Mônica está orando a exaustão, a ponto do sacerdote passar por Mônica e diz: é impossível que Deus não ouça as lágrimas de uma mãe que em agonia desesperada pede pela salvação de seu filho. É porque quando chegamos nesse clamor, é o nosso último fôlego. É como se estivéssemos nos afogando num grande oceano, aguardando a boia lançada por algum militar do Corpo de Bombeiros. Mas são nesses momentos de intenso clamor que a boia do bombeiro não vem. Antes vem a boa mão do Senhor estendendo a sua destra e nos tirando daí. É a boa mão do Senhor que vem e diz: não, não é o momento do afogamento. Não, não é o momento de morrer. Eu escutei o seu clamor, como em Êxodo capítulo 1, quando Deus escuta o clamor do seu povo. É aqui no versículo 6 dizendo: Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus ouviu o clamor da sua gente. Deus não se esqueceu dos seus no meio da crise. Deus não os levou a perecerem no meio do deserto. Pelo contrário, Deus está sempre pronto a estender a sua boa mão e nos tirar desse lugar que muitas vezes nós nos metemos. Deus está sempre disposto, por sua misericórdia e graça, a nos estender a sua mão e nos tirar das profundezas da crise que nós nos colocamos lá no trabalho, na família, onde for. Ele está sempre disposto a ouvir o clamor do seu povo. Qual é a segunda coisa? O que é que Deus faz quando ouve o clamor do seu povo? Veja o versículo 8, 9 e 10 do capítulo 6. Ele diz: Deus lhes enviou um profeta. Vou repetir. O que é que Deus faz quando ouve o clamor do seu povo? Envia-lhe um profeta. Ele não envia um libertador. Ele não envia um guerreiro. Ele não envia um anjo, como enviou no Egito para matar os primogênitos da casa dos egípcios. Ele não levanta um homem forte, poderoso, um guerreiro, um ser sobrenatural. O que ele envia? Um profeta. Qual a função do profeta? É levar a mensagem de Deus. Qual é a função, qual é o que o profeta faz? Ele fala sobre a vontade do seu Deus.
ele profetiza, ele é boca de Deus para o povo, ele anuncia o que está no coração de Deus, ele encarna a palavra de Deus e fala ao seu povo. Deus, ao ouvir o clamor de Israel no meio da crise, faz o que? Envia um profeta. O que o profeta faz? Veja o versículo 8. O profeta resgata, põe a identidade daquele povo. O profeta vem e coloca os pingos nos is. O profeta vem e diz o que está acontecendo, mas acima de tudo, o profeta lembra ao seu povo sobre o caráter do seu Deus. O profeta resgata a memória do seu povo, dizendo a esse povo quem é o seu Deus. Veja o versículo 8, diz assim: fui eu, o Senhor, que vos fiz subir do Egito. Fui eu, o Senhor, que vos tirei da casa da servidão. Veja o versículo 9. Fui eu, o Senhor, que vos livrei das mãos dos egípcios. Fui eu, o Senhor, que vos livrei das mãos daqueles que vos oprimiam. Fui eu, o Senhor, que expulsei os vossos inimigos. Fui eu, o Senhor, que vos dei a terra que vós possuís. Fui eu, o Senhor, que fiz todas essas coisas que vocês têm. Versículo 10, ele diz: fui eu sou o Senhor vosso Deus. Não temeis aos deuses dos amorreus. Não tenham medo dos deuses dos amorreus. Eu quero crer que esse profeta vem e lembra a Gideão e ao seu povo, mas em primeiro lugar, não sei se você percebeu nos versículos 8, 9 e 10, que ele não está falando primeiramente no resgate da identidade de Gideão. Presta atenção nisso. O povo clama, Deus ouve e envia um profeta. Esse profeta lembra quem é Deus. E ao lembrar Deus, dizendo qual é o caráter desse Deus, quem é esse Deus que livrou, que expulsou os inimigos, que deu vitória ao povo, que levantou esse povo, que os tirou do Egito, etc, etc, etc. Ele está falando o tempo todo no povo. Ele está falando no coletivo. Em primeiro lugar, ele resgata a identidade, a memória do povo de Deus. Não é pessoal com Gideão, em primeiro lugar. É com o coletivo. É com aquele povo. Porque o que foi roubado em primeiro lugar, o que foi esquecido pelo povo de Deus, é que ele era povo de Deus. A identidade do povo de Deus, por isso que em primeiro lugar Deus resgata a identidade do Deus do povo e depois a identidade do povo de Deus. Os povos estrangeiros, como os midianitas, roubaram muito mais do que bens, jumentos, bois, ovelhas do povo de Deus. Eles saquearam a identidade do povo de Deus, e isso é muito mais preocupante. A crise que o povo está vivendo não é uma crise, em primeiro lugar, de bens materiais. A crise que o povo de Israel está vivendo, esse empobrecimento, o povo está debilitado, não é em primeiro lugar porque ele não possui coisas, ele não tem bens materiais, ele não tem posses, ele não tem o salário no final do mês. O primeiro saque é na identidade desse povo. Por isso que o profeta vem lembrar, em primeiro lugar, acerca desse povo. Quem é esse povo? Levantado lá em Gênesis capítulo 2, começando por Abraão, depois Isaac e Jacó. Lembrando que é uma aliança de Deus com esse povo. A crise é advinda de um pecado coletivo. É o povo que se afastou do Senhor. O profeta vem lembrar isso, a conduta individual, o seu individualismo, sua maneira egoísta de fazer as coisas, faz com que o todo seja prejudicado, todo o povo é prejudicado, porque você se esqueceu da identidade do povo e olhou somente para si.
a sua ganância, a sua mesquinheza, em fechar os ouvidos para ouvir a voz de Deus, faz que o todo seja ensurdecido, faz que o todo não ouça mais a voz de Deus, muito menos ouça a voz do meu próximo. Eu já não consigo ouvir mais o meu próximo porque eu não ouço a Deus. Quando eu não ouço a Deus, eu não ouço o próximo. Não ouvindo o próximo, eu ensurdeço coletivamente. Essa sociedade, esse coletivo, esse povo, essa gente de Deus deixa de lado o ouvir a Deus. O pecado é social. Ficamos horrorizados esses tempos que nós estamos vivendo, ouvindo notícias. Um rico empresário, sabendo que estava com o Covid-19, mesmo assim, há uma festa no interior da Bahia, e ele pega o seu jatinho com mais alguns amigos e vai festejar lá na Bahia. Mas, meu amigo, você está contaminado, isso pode passar aos seus amigos, isso pode prejudicar o coletivo. Mas eu quero me divertir. Mas nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos num processo delicado do povo, muita gente vai morrer, mas eu quero curtir na Bahia. Eu quero passar essa festa lá na Bahia. Não só isso, uma influencer resolveu por esses dias dar uma festinha com seus amigos, regada a bebida, muita alegria, e ela não só faz a festinha, como ela também publica nas redes sociais a sua alegria, a sua festa. Olha aí, festa, viva a vida, dane-se tudo. Moça, o seu individualismo está prejudicando o todo. Se nós não estivermos juntos, se não olharmos para o outro, para o próximo com o mínimo de compaixão, com misericórdia, a minha atitude pode prejudicar o outro. Por isso que o tempo todo o profeta está alertando o povo do coletivo. Nós precisamos juntos buscarmos o isolamento social, ou qualquer outra fórmula que não coletiva. Dificilmente nós sairemos dessa crise sem grandes perdas, sem enormes prejuízos. O profeta vem resgatar isso. Olha, nós precisamos, eu sou contra o isolamento social, pastor, ok, mas seja qual for a alternativa. Sim, eu posso questionar, eu posso duvidar, eu posso argumentar, mas nós temos que ter uma decisão coletiva. Caso contrário, se o povo se dividir, se continuarmos polarizados, se continuarmos divididos, se continuarmos a pensar em nós mesmos, se insistirmos com o meu grupo, o meu grupesco aqui, nós nunca sairemos numa crise olhando para o todo, para o plural, para o coletivo, dizendo, olha, vocês são povo de Deus. Vivemos dias no Brasil em que o povo de Deus se dividiu por ideologias, se dividiu por políticas. Basta colocar alguma coisa no Facebook, no Instagram, qualquer outra rede social, pronto. Os irmãos se pegam, os irmãos falam impropérios uns aos outros, não tem o mínimo de compaixão ou misericórdia. O profeta vem e resgata a memória do povo. Diz, lembre-se que vocês têm uma identidade. Lembra que vocês são um povo. O que uniu vocês é infinitamente maior do que essas picuinhas que dividem vocês. Porque divididos, sem identidade, vocês são alvo fácil dos inimigos. Divididos como vocês estão, sem a ideia do coletivo e principalmente sem a identidade de povo de Deus, um povo como mensageiro da paz, nação santa, sacerdócio real. Esse povo está junto, esse povo está unido. E ainda no versículo 10, ele diz, vocês não só não ouviram, contudo, vocês se aproximaram, se misturaram, perderam essa identidade que nós estamos falando. Ao perder essa identidade,
vocês perdem o referencial. Perder a identidade e a crise muitas vezes os empurra a essa perda de identidade. A crise nos faz esquecermos de quem somos, de quem é o nosso Deus, quem é o Senhor que está à nossa frente, quem nos chamou, quem nos levantou, quem cuida de mim, debaixo de qual asa nós estamos abrigados. Nos esquecemos do tamanho da graça, da misericórdia e do poder do nosso Deus. E aí, como Israel, nos escondemos. Quem sabe, no dia de hoje, você, o Espírito Santo, relembre você quem você é. Quem é que lhe dá referencial? O referencial são os jornais, são as notícias. E nessa crise nós começamos a misturar tudo. Nós começamos como que colocar tudo dentro de um saco e chacoalhar, e aí nós vamos nos perdendo. A secularização, o mundanismo embaça as nossas vistas. O mundanismo encharca o nosso coração e contamina o nosso coração. O olhar dos outros povos, como foi o caso de Israel, que o fez entrar na crise, essa mundanização, essa mistura com outros povos, é como que um vírus pior, infinitamente pior do que o Covid-19, que entra dentro da nossa alma e obscurece a nossa alma e arranca a nossa identidade. Aí nós não conseguimos mais ter a mente nas coisas do Senhor, porque perdemos todos os referenciais, perdemos a ideia de coletivo, perdemos a ideia de quem é Deus, perdemos a ideia de povo, perdemos a ideia de por que estamos onde estamos, perdemos todos os referenciais. E aí, naturalmente, começamos a trazer ao coração essas saídas horrorosas. Começamos a buscar com as nossas forças lugares que não são para estarmos. E aí vamos nos apegando a certos ídolos, a certos referenciais. E o Salmo 115 diz que quando nós começamos a colocar o referencial não mais em Deus, mas começamos a colocar o nosso olhar, a nossa mente e o nosso coração em certos referenciais da terra, isso formam ídolos no nosso coração. E aí os nossos referenciais começam a se tornar referenciais terrenos e não mais o único referencial, o único norte da nossa vida, o único que dá sentido à nossa existência, que é Deus. E aí o Salmo 115 diz que nós nos tornamos iguais a esses em que nós colocamos como referencial, elegemos como referencial em nossas vidas. Os referenciais começam a se tornar ideologias, começam a se tornar homens, começam a se tornar autoridades, e a gente vai se apegando. Por isso que vem o profeta. Lembre-se de quem é o Deus de vocês. Por isso que ele não envia, em resposta ao clamor do povo, um general, um anjo forte. Ele envia um profeta. Como nós estamos precisando de profetas nos nossos dias. Como nós estamos precisando desses homens que nos alertem à restauração de quem é o nosso Deus e de quem nós somos povo. Antes de sermos brasileiros, nós somos povo de Deus. Antes de qualquer coisa, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Meu irmão amado e querido, minha irmã amada, não perca esse referencial. Aonde é que está colocado os teus olhos? Aonde está a tua esperança? Onde está a saída dessa crise? Eu quero me colocar como profeta do Senhor, com todo temor e reverência ao nome dele, para alertar você a voltar aos referenciais do começo, do início. Deus, sua palavra, Jesus Cristo, o único referencial, o Espírito Santo que lembra e move o seu coração. Amanhã, segunda-feira, quando você for começar a semana,
Amanhã, segunda-feira, quando mais uma semana de quarentena. Quem é o seu referencial? Qual é a sua identidade? Qual é a razão do seu clamor? Pergunte a Deus acerca da crise. Faça um propósito com Deus amanhã no seu trabalho. Faça amanhã um propósito com Deus no seu home office. Faça, clame a exaustão pela sua família. Clame a exaustão pelos seus filhos. Clame a exaustão por seu marido, sua esposa. Clame a Deus pelo seu próximo. Clame a Deus pelo povo de Deus. Que possamos nos levantar em tempos de crise, clamando e ouvindo a voz do profeta, que é boca de Deus, dizendo assim: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temam aos deuses dos inimigos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temam a crise. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temam os inimigos que andam ao vosso derredor. Apenas hajam como povo de Deus, abençoadores. Israel, lembre-se, como povo de Deus, ele foi chamado para ser bênção. Gênesis 12, versículos 1, 2 e 3. Abraão, você e o seu povo serão bênção para todas as nações da terra. Abraão, você será bênção, se tu uma bênção. Eu quero terminar dizendo isso a você. Uma das características, uma das identidades, ou a identidade do povo de Deus, é ser um povo abençoador. Por que você não levanta amanhã, segunda-feira, e diz: Senhor, como eu posso abençoar o meu próximo? E Jesus diz: próximo é aquele a quem nós encontramos e fazemos o bem. Talvez o próximo esteja aí do seu lado, na sua casa. Talvez o próximo esteja distante. Basta um telefonema, uma mensagem do WhatsApp, um e-mail, e você pode abençoá-lo. Essa crise é um tempo favorável para lembrarmos quem é o nosso Deus e qual é a nossa identidade. Eu queria fazer uma oração. Vou pedir que, se você quiser abaixar a cabeça, eu quero orar com você, pedindo que Deus nos ajude a lembrarmos quem é o nosso Deus, mas acima de tudo, qual é a identidade que esse Deus nos deu. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu peço a todos esses que ouviram essa mensagem, que graças a Deus não é minha, é a mensagem da Tua Palavra, que o Espírito Santo possa ter colocado essa semente e encontrado um terreno fértil, a fim de que essa semente cresça e produza uma árvore frondosa, e com a árvore regada com bons frutos, a fim de que esse irmão, essa irmã, resgate a sua identidade, lembre-se acerca do caráter do seu Deus e possa abençoar a todas as nações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.